Olá, galera, tudo tranquilo? Vamos lá. Vamos para mais uma questão sobre fontes de campo magnético, legal? De espiras. A questão já apareceu para você já leu, né? Se precisar, dá um pause, ler com cuidado, com tranquilidade. Vamos colocar a questão ali de novo. O que ele fala? Uma questão sobre duas espiras agora, tá? Uma independente da outra, cada uma sendo percorrida pela sua própria corrente elétrica, ok? É muito importante você sublinhar, você ressaltar que as espiras são concêntricas, circula ali, sublinha, e coplanares, tá? Isso é muito importante. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho duas espiras, eu desenhei separadas, ó, uma aqui, outra aqui, mas na verdade essa pequenininha está dentro dessa grandona, tá? No mesmo plano, e o centro de uma coincide com o centro da outra. Eu separei para quê? Para fazer as contas separadamente. Tá legal? Então vamos lá. Essa espira aqui sendo percorrida por uma corrente, ela tem um campo magnético no seu centro. Vou fazer a figurinha ali, tá bom? Novamente. Ela tem um raio de 0,4 π, tá? A grafia do π está meio esquisita, mas é bem interessante, bem pertinente entender que esse π ele coloca para de repente simplificar com esse outro π do μ que ele vai fornecer. Então é bem normal isso, tá? E uma corrente elétrica de 1 ampere. Então vamos para cá. Essa espira passando essa corrente, para primeiro descobrirmos o campo magnético de uma, cada uma separadamente, eu vou ter um B1 e vou ter depois um B2. Vamos calcular primeiro o B1. Como que eu calculo o módulo do B1? É o μ, e aí cuidado, que é μ0, mas o μ0 é porque é o vácuo ou o ar, vezes I1 sobre 2R1. Então o cálculo do B1 já vai direto. Vamos lá. B1, módulo do B1. 4π vezes 10 a menos 7 em unidades do Sistema Internacional. Então tá bem legal. Corrente, ampere, tranquilo. 1 ampere. Sobre 2R, 2 vezes. Quem é o R1? O R1 é 0,4π. Então vamos colocar aqui 4 vezes 10 a menos 1, que é o 0,4, vezes o π. Tá em metros, tranquilo. Então cortei, ó, 4π, cortei 4π. Certo? Ficou 1 sobre 2. Então quanto que é o B1? 1 sobre 2 é 0,5. Legal? 10 a menos 7 com 10 a menos 1. Subtrai os expoentes. Né? Menos 1, 10 a menos 6 Tesla. Então essa é a medida do B1, o módulo do B1. Deixa guardadinho aqui, galera. Daqui a pouco nós vamos utilizar. Legal? Vamos calcular o módulo do B2. μ0 vezes I2 sobre 2R2. Legal? Então qual é o módulo do B2? μ0, 4π vezes 10 a menos 7. I2, 4. 2R2. Vamos colocar aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 1, π. Não pode esquecer desse π. O π já simplifiquei. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 8, 16. Então, 16 do numerador, vou simplificar com 16 do denominador. Então, quanto que eu achei para o B2? 16 por 16 dá 1. 1 vezes 10, menos 7 menos 1, menos 6 Tesla. Então, o que eu tenho aqui são dois módulos. Aí eu tenho que pensar mais um pouquinho aqui. Por quê? Quando eu calculo B1 e calculo B2, eu estou trabalhando com uma grandeza vetorial. Não podemos esquecer disso, em hipótese nenhuma. Tá? Essa grandeza vetorial, para ser bem definida, módulo, direção e sentido. O módulo, eu já finalizei. Estou com eles aqui guardados. Tá? Vou encontrar a direção e sentido de cada um, do B1 e do B2, e para isso eu vou usar a regra da mão. Vamos lembrar, que mão é essa, NV? Já vimos na parte teórica, tá? Vamos relembrar. Essa é a mão direita. É aquela ideia de você ter uma grandeza e a outra grandeza fazendo o efeito circular, tá? Lembra, quando o fio é retilíneo, eu uso a mão direita, corrente elétrica, e o campo girando em torno do fio esticado retilíneo. Legal? Eu posso fazer aqui também, ó. Tá bom? Eu vou fazer uma figura única porque
nas duas espiras, as minhas correntes estão girando tanto I1 quanto I2 no sentido anti-horário, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, os dois fios, tá? Os dois aqui, ó. Eu tenho uma espira. E a minha corrente gira no sentido anti-horário para ambos, tanto I1 quanto I2. Como a minha corrente está fazendo isso, eu posso pensar, por exemplo, em pegar um pedacinho do fio minúsculo aqui, fazer a corrente aqui, né, com a ideia de ser tangente, legal? Aqui o campo entra e lá dentro, no interior, onde eu quero, o campo está o quê? Saindo. Legal? Então, se minha corrente gira no sentido anti-horário, aqui, por exemplo, nesse ponto, eu poderia pegar nesse, entrando aqui, saindo aqui por dentro, ou aqui nesse ponto, né, num pontinho aqui, a corrente descendo, por conta do movimento, ó, aqui entra e aqui sai. Ou eu posso trocar os dedos, tem gente que vai preferir, é bem tranquilo também. Esse cara aqui agora, para a espira, passa a ser o campo magnético reto, e a corrente aqui está girando. Então, na verdade, eu sempre uso esses dedos aqui, que fazem o movimento de um possível giro, para aquela grandeza que está fazendo esse possível giro. Tá? Então, por exemplo, aqui a minha corrente aqui está girando. Ó. Minha corrente gira no sentido anti-horário. Aí eu vejo o campo saindo. Então, o campo B1 é saindo, o campo B2 é saindo, pela figura da questão. Então, esse campo aqui é um campo saindo, B1. Esse campo aqui é um campo saindo, B2. Se os meus dois campos estão saindo e eu quero achar o resultante, o meu campo magnético BR resultante, setinha em cima, é B1 mais B2. Aí veja bem, independente de direção, de sentido, quando eu coloco as setinhas em cima das grandezas, eu estou indicando que vou trabalhar a soma vetorial. Como os dois vetores têm a mesma direção e mesmo sentido, tá? Então B1 e B2 têm a mesma direção e mesmo sentido, ambos estão saindo do plano, ó, eu vou trabalhar o meu campo magnético resultante como sendo a soma vetorial, desculpa, a soma algébrica de ambos, tá? Então o que é que eu tenho? 0,5 mais 1. Então eu tenho 0,5 mais 1, tá? Já coloquei aqui o 10 a menos 6 em evidência, vezes 10 a menos 6. Então, meu campo magnético resultante, o módulo dele, vale 1,5 vezes 10 a menos 6 Tesla. E ele, pontinho, é um campo saindo do plano. Então, essa aqui seria uma resposta para uma questão discursiva. Se for para marcar, você procura a opção, tá? Posso trocar esse 10 a menos 6 aqui, se for o caso, pelo micro Tesla. Legal? Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas espiras, uma dentro da outra. Vamos tentar fazer aqui uma ideia, né? Então, aqui é uma espira maior e uma espira menor dentro dela, concêntricas e coplanares, ó, ambas no mesmo plano, coplanares. E aí, no caso da figura, os dois campos estão saindo e eu faço o somatório. Presta atenção, se eu tivesse uma espira aqui e essa outra espira interna fosse assim, ó, se tivesse desse jeito, elas seriam concêntricas, certo? Mas não coplanares, porque o plano de uma está nesse plano aqui, nesse eixo, o outro plano está aqui, ó. Se fosse assim, um campo seria nesse eixo, tá? O outro seria nesse eixo, então os campos seriam perpendiculares. Se procedessem os mesmos cálculos, eu iria calcular um e outro e depois aplicar Pitágoras, tá bom? Então relembre, é muito importante essa palavra coplanar. É muito importante também a palavra concêntrico, tá? Tranquilo? Porque pode mudar no finalzinho do exercício. E uma sugestão, faça um desenho legal para que você consiga perceber se as duas espiras fossem perpendiculares entre si e tivessem planos perpendiculares. Ok, galera? É isso aí. Se você gostou dessa resolução, desse contexto aqui, curta o vídeo, certo? Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos na sequência da playlist. É isso aí, galera. Um grande abraço para você.